Olá, eu sou Walter Longo. Eu dediquei a minha vida inteira nos laboratórios da Universidade do Sul da Califórnia para tentar decifrar o mais antigo, cruel e universal dos enigmas humanos. Por que nós envelhecemos e, mais criticamente, como podemos hackear esse processo para prolongar a nossa juventude com vitalidade absoluta? A minha jornada não começou olhando para tubos de ensaio, mas caminhando pelas ruas de Molochio, na Calábria, uma região com uma das maiores densidades de centenários saudáveis do planeta. O que me motivou a compilar esta obra não foi o desejo de vender mais uma dieta milagrosa de capa de revista, mas a urgência em combater as verdadeiras endemias do nosso tempo: o câncer, o diabetes, o Alzheimer e as doenças cardiovasculares, que estão destruindo silenciosamente a nossa espécie. O problema central que nós enfrentamos hoje é a desconexão abissal entre a nutrição moderna e o nosso código genético. O corpo humano é uma arquitetura orgânica perfeita, desenhada para a escassez. Quando ele é constantemente sobrecarregado por excessos de proteínas animais e açúcares, o sistema sofre bugs severos. A inflamação dispara e o relógio biológico é acelerado de forma letal. A minha tese, comprovada em décadas de testes, é que a nutrição não serve apenas para lhe fornecer calorias. A comida é o painel de controle direto que ativa ou desativa os genes do envelhecimento celular. Eu entendi isso quando me mudei da Itália para Chicago, na juventude. Fui da autêntica culinária baseada em vegetais para a dieta americana de calorias vazias e gorduras processadas. Eu vi a humanidade se envenenando de forma voluntária. Durante muito tempo, a medicina tradicional encarou o envelhecimento como o desgaste natural de uma máquina, como um carro velho cujas peças inevitavelmente enferrujam. Essa visão é antiquada, falsa e perigosa. O envelhecimento é um sistema geneticamente programado, uma via de sinalização que pode ser acelerada ou freada. Para dominar isso, precisamos abandonar a gerontologia tradicional, que apenas estuda as doenças da velhice, e abraçar o que batizei de juventologia, a ciência de manter o corpo em seu estado celular mais jovem e funcional. Se tratarmos apenas as doenças quando elas aparecem, estamos enxugando gelo. Se tratarmos o envelhecimento na raiz celular, nós impedimos que a fagulha da doença sequer exista. O segredo da longevidade não é uma pílula, mas a ausência deliberada de toxinas nutricionais combinada com o estresse adaptativo celular. A prova mais contundente da juventologia surgiu quando nós fomos investigar os organismos mais primários, das leveduras aos camundongos, e mapeamos o código-fonte do envelhecimento. Nós descobrimos que nutrientes específicos agem como interruptores mestres do seu DNA. Quando você consome altas quantidades de proteínas de origem animal e açúcares, você aciona vias genéticas brutais, como a TOR, a PKA e o fator de crescimento semelhante à insulina, o IGF-1. Pense nesses genes como aceleradores. Quando eles estão constantemente ligados pela sua alimentação ininterrupta, as suas células entram em um modo de crescimento constante. Isso acelera o envelhecimento de todos os tecidos e, pior, cria um ambiente bioquímico extremamente fértil para proliferações e mutações cancerígenas. A aplicação dessa descoberta exige que você mude a sua visão sobre o prato de comida. Você deve reduzir drasticamente a ingestão de proteínas animais, mantendo-a baixa o suficiente para desligar esses interruptores pró-envelhecimento, mas fornecendo o adequado de base vegetal para evitar a desnutrição. Não se trata de desnutrição, mas de sinalizar para suas células que é hora de entrar no modo de manutenção e reparo de danos estruturais, e não de proliferação cega. Contudo, nós vivemos na era da desinformação, onde gurus vendem dietas extremas todos os dias. Para proteger o seu sistema biológico, eu estruturei uma barreira inegociável: os 5 pilares da longevidade.
Nenhuma intervenção no seu corpo deve ser feita sem passar por este filtro rigoroso. Primeiro pilar: pesquisa básica ou juventologia. Isso funciona no nível celular e genético. Segundo, epidemiologia. As grandes populações que comem dessa forma vivem mais e adoecem menos. Terceiro, estudos clínicos. Existem testes randomizados e controlados em humanos, comprovando a eficácia sem efeitos colaterais severos a longo prazo. Quarto, estudos de centenários. As pessoas que passaram dos 100 anos de idade em zonas azuis praticavam isso? Quinto, estudo de sistemas complexos. Isso faz sentido de uma perspectiva evolutiva global para a máquina humana. Uma dieta extremista baseada puramente em carne e gordura saturada pode até fazer você perder peso no curto prazo, mas falha miseravelmente nos pilares dos centenários e da epidemiologia, pois encurta a sua expectativa de vida. Seja um cético inteligente. Proteja o seu sistema operacional celular. O mapa exato para a sua saúde genética se resume a uma premissa inquestionável. Nós somos o que comemos, mas vivemos muito mais tempo quando comemos menos de certas coisas tóxicas. A dieta da longevidade que estruturei é predominantemente vegana e pescetariana. Quando analisamos os centenários de Okinawa, da Sardenha ou de Loma Linda, e passamos a sua nutrição pelos 5 pilares, a resposta converge para a mesma arquitetura. Uma base massiva de vegetais escuros, leguminosas como feijões e grão de bico, nozes, azeite de oliva extra virgem de alta pureza e um consumo muito pontual de peixes com baixo teor de mercúrio. A ingestão de proteína deve ser moderada até os 65 anos de idade, cerca de 0,31 gramas por quilo do seu peso corporal. Somente após essa idade, a estratégia muda para proteger contra a fragilidade da perda de massa muscular natural. O conceito mestre da sua nutrição diária deve ser maximizar a entrada de micronutrientes e varrer as toxinas inflamatórias, as carnes processadas e os açúcares da sua circulação. E tão vital quanto o que você come é o tempo que você passa comendo. É fisiologicamente essencial restringir a sua janela alimentar a um período de 11 a 12 horas diárias. Por exemplo, comendo apenas entre as 8 da manhã e as 8 da noite, e implementar um bloqueio total de ingestão nas 3 horas que antecedem o sono. Você precisa permitir que a sua insulina despenque até o nível basal todos os dias. Essa engenharia nutricional deve ser acoplada à biomecânica do movimento humano. O nosso corpo foi forjado na evolução para a atividade contínua e não para o sedentarismo de escritório interrompido por surtos violentos de esporte extremo. O excesso de estresse oxidativo dos treinamentos hiperintensos contínuos desgasta as suas articulações e acelera o envelhecimento dos tecidos orgânicos, exatamente como um motor que é conduzido dia e noite na rotação máxima. A longevidade exige a atividade física integrada. A prova viva são os pastores da Sardenha. Eles não fazem treinos de força destruidores, eles caminham em terrenos íngremes por horas a fio. Ande vigorosamente, suba escadas, estimule os seus músculos o suficiente para sinalizar a preservação cardiovascular, mas não cruze a linha crônica do colapso inflamatório. Se eu pudesse isolar a descoberta mais revolucionária, cirúrgica e impactante de todo o nosso laboratório na Califórnia, seria sem dúvida alguma a Fasting Mimicking Diet, ou a dieta que imita o jejum, a FMD. O jejum exclusivo de água prolongado é absurdamente poderoso, mas é impraticável e até perigoso para a grande massa, gerando hipotensão severa e perda de massa magra no cidadão comum. A tese genial por trás da FMD é que nós podemos hackear os sensores celulares do corpo humano.
Nós fornecemos ao paciente calorias e nutrientes extremamente específicos e calculados, de base vegetal, que mantêm a pessoa em pé, mas que simplesmente não são detectadas pelas antenas de nutrientes das células. Em termos biológicos, você ingere comida, mas o seu sistema celular acredita cegamente que você está em jejum profundo. O resultado clínico disso é um milagre fisiológico. O hormônio IGF-1 despenca e o mecanismo de autofagia é imediatamente ativado. A autofagia é o processo em que as células começam a devorar as suas próprias organelas velhas, proteínas defeituosas e lixo metabólico para sobreviver. E o mais espetacular, durante a FMD, o corpo destrói as células imunológicas envelhecidas e, no exato momento da realimentação posterior, ativa as células tronco para construir um exército imunológico inteiramente novo. É a limpeza de cache sistêmica. Essa ferramenta provou ser uma arma letal contra o câncer. As células cancerígenas são dependentes crônicas de glicose. Quando introduzimos o jejum simulado, ativamos a resistência diferencial ao estresse. As células saudáveis entram em modo de hibernação protetora, enquanto as células cancerígenas, devido às suas mutações, não conseguem hibernar. Elas continuam tentando crescer, morrem de inanição e ficam vulneráveis ao tratamento quimioterápico, reduzindo drasticamente os efeitos colaterais nos pacientes. Esse mesmo mecanismo de reprogramação regenera o pâncreas destruído pelo diabetes. A medicina diz que o diabetes tipo 2 é progressivo e incurável. Nós demonstramos em laboratório que a restrição calórica profunda da FMD devora a gordura visceral tóxica que envolve os órgãos e conseguiu regenerar células beta produtoras de insulina no pâncreas. Não se trata de esoterismo, é engenharia biológica. Restrinja o fluxo de energia corrompida, force o seu corpo a consumir suas próprias toxinas acumuladas e observe a sua sensibilidade à insulina renascer das cinzas metabólicas. O poder desta intervenção se estende à epidemia silenciosa das doenças autoimunes e ao declínio neurodegenerativo. Condições como a esclerose múltipla e a artrite reumatoide ocorrem quando o sistema imunológico entra em colapso e ataca o próprio corpo. Com o protocolo da FMD, nós conseguimos induzir a apoptose, a morte programada e induzida das células imunológicas autorreativas. Nós literalmente desmantelamos o batalhão de defesa defeituoso do paciente e reconstruímos um novo sistema a partir das células-tronco. O mesmo se aplica ao cérebro. O Alzheimer é frequentemente chamado de diabetes tipo 3. A inflamação e a resistência insulínica sufocam os neurônios. A neurogênese só floresce quando o cérebro não está nadando em inflamação. Azeite de oliva extra virgem, jejum de 12 horas diário e restrição de açúcares mantém a maquinaria neural limpa para que as placas beta-amiloides não se acumulem. Chegou o momento de conectar a nossa ciência ao bônus extra, o cantinho do saber. A juvantologia que construí não opera no vácuo. Ela é o ápice celular da filosofia de via negativa que nós observamos em grandes pensadores. A dieta que imita o jejum é a mais perfeita materialização orgânica da antifragilidade descrita por Nassim Nicolás Taleb. Ao introduzir um estresse celular agudo e precisamente calculado através da falta de detecção de nutrientes, o corpo não apenas sobrevive, mas elimina as células frágeis e reconstrói as suas paredes mais fortes e adaptáveis. Nós dialogamos diretamente com os estudos de David Sinclair sobre longevidade, a ativação das sirtuínas e as vias mTOR. No entanto, enquanto muitos pesquisadores buscam a cura em moléculas sintéticas isoladas, nós entregamos o pragmatismo epidemiológico comprovado.
O código da juventude já está escrito na simplicidade alimentar dos camponeses da Calábria, destravado pela restrição estratégica de tempo. A doença moderna é endêmica, criada pelo excesso. A cura suprema é impulsionada pela subtração calculada. A teoria científica, se não for aplicada hoje, é apenas o adiamento da sua degradação celular. Assuma o painel de controle do seu DNA e execute os protocolos agora. Primeiro, feche a janela. Imponha imediatamente a restrição de tempo alimentar. Alimente-se de forma inteligente durante 12 horas e respeite o jejum metabólico completo nas 12 horas subsequentes, mantendo um bloqueio absoluto nas 3 horas que antecedem o sono. Segundo, desligue o acelerador tóxico. Reduza de forma cirúrgica o consumo ininterrupto de proteínas animais, que mantém o seu sistema em estado hipertrófico e inflamatório constante. Faça do feijão, das leguminosas e do azeite de oliva extra virgem o centro gravitacional da sua dieta. Terceiro, elimine o ruído. Adote o ceticismo inteligente. Não mude a arquitetura do seu corpo baseado em tendências extremistas de internet. Filtre todas as suas escolhas nutricionais através dos 5 pilares da longevidade. Quarto, programe a manutenção exata. Em vez de forçar o seu corpo ao limite com excessos de levantamento de peso e overtraining inflamatório, priorize o movimento contínuo, caminhadas vigorosas e fortalecimento integrado sem levar a sua máquina à exaustão crônica. O envelhecimento e a doença não são punições do acaso, são sentenças escritas diariamente na ponta do seu garfo. Reescreva o seu código genético. Acione a autofagia. Recuse a inflamação moderna. Assuma o controle. E até o próximo episódio.